Paz do Senhor, eu me chamo Ana Paula, me congrego na Igreja Batista Betel e estou aqui para testemunhar a bênção que Deus me entregou. Eu era casada, já estava com 10 anos casada, meu casamento não estava muito bem. Foi quando eu conheci a Igreja Batista Betel e lá Deus, a primeira vez que eu entrei na igreja, Deus usou o pastor Valtinho, que falou assim: Deus faz com que mulher estéril habite em meio de família. Aquela palavra foi impactante, me tocou, foi muito forte. Eu cheguei ali muito triste, muito arrasada, e naquele dia eu saí muito feliz com aquela palavra. E fiquei tão maravilhada que eu voltei na terça. E quando eu fui para o culto da terça de oração, Deus usou o pastor Valtinho, dizendo que Deus estava me dando um filho. E eu fiquei maravilhada. E comecei a crer na palavra e comecei a orar ao Senhor. E Deus me deu um filho. Eu fiz um voto ali. Se Deus me desse um filho, eu colocaria o nome de Samuel. E Deus me deu um filho. E eu coloquei o nome dele de Samuel. E hoje estamos com 14 anos que eu e minha casa servimos ao Senhor na Igreja Batista Betel. Pronto, aí conta como foi. Você veio do interior, tá gravando? Você veio do interior, começou a morar aqui em Fortaleza, essa história. Eu saí do interior com tantos anos, cheguei aqui em Fortaleza. Não contar isso não. Tem que contar isso. Tem que contar isso. O que você pode fazer depois, então, se você não quiser contar isso, é você faz uma palavra de edificação. Não, manhã, é assim. É a sua história. É como você veio do interior, chegou aqui com tantos anos e conheceu seu esposo, baseado na história com o seu esposo, com o Tontônio. E aí não podia ter filho, era estéril. Então eu tenho que contar como eu conheci ele. Isso é muito engraçado. Isso. É isso mesmo. Então vamos lá. Deixa eu lá gravando, né? Deixa, pode deixar. Começa de novo. Não, pode ir. Só continuando, né? Eu vim do interior, Pronto. conta essas coisas. Assim. Eu não morava aqui em Fortaleza, morava em Quixadá. Meu esposo morava no Iguatu. No ano que eu vim embora para cá, ele veio também. Nós nos conhecemos, casamos. E quando a gente casou, com uns 4 anos, eu comecei a sentir desejo de ser mãe, de engravidar. Foi quando eu fui para o médico, descobri que eu não podia ter filho. E ali começou uma batalha, um desejo, um processo no meu casamento também. E foi quando nós conhecemos Jesus, que até então nós não conhecíamos Jesus. E foi quando nós conhecemos Jesus, tudo se fez novo na nossa vida. Meu casamento foi restaurado, Deus me deu filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, para a glória de Deus. E Deus fez grandes coisas na minha vida, principalmente na minha vida espiritual. O maior presente que eu ganhei do Senhor foi a minha salvação. Segundo, a minha família, restaurada para a glória de Deus. Aí você é casada há quanto tempo? Casada há quanto tempo? Vamos lá. Eu tenho 24 anos de casado. 10 anos eu passei casado sem poder ter filho. Foi quando eu conheci a Igreja Batista Betel. E hoje nós temos 24 anos de casado e temos um filho com 14 anos, que é o Samuel, e o Isaac com 13. Em algum momento dessa caminhada você perdeu a esperança? Perdi a esperança quando eu não tinha Jesus, né? Quando não tinha Jesus eu perdi. Mas quando eu conheci Jesus, nasceu a esperança, nasceu um renovo novamente na minha vida. Certo. O que você poderia dizer para as pessoas sobre as mães que não podem ter filho, para as mães que têm essa dificuldade? Que creia, né? Você que não pode ter filho, creia, porque Deus é Deus de milagre. Deus, ele cumpre com promessas. Se Deus te prometeu que vai te dar um filho, creia que Deus vai te dar. Porque o nosso Deus, ele não mente. Ele é o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje e vai operar eternamente. Porque ele é Deus, ele é fiel. Teve alguma palavra-chave que marcou a sua vida?
Sim, a palavra-chave que marcou minha vida foi quando eu entrei pela primeira vez na igreja, que nesse dia eu cheguei lá muito triste, bem depressiva. Para mim, meu casamento não tinha mais jeito, não tinha mais solução. O problema estava em mim, eu estava depressiva. Foi quando eu entrei na Igreja Batista Betel pela primeira vez. Quando eu entrei, o pastor Valtinho já estava pregando. Ele falava num salmo que Deus fazia com que mulher estéril habitasse em meio de família. Aquela palavra foi chave, aquela palavra, ela me segurou, ela fortaleceu a minha vida e o meu casamento. E eu agarrei aquela promessa, porque era tudo que eu desejava. Vai contando. E aí cheguei em casa. Já cheguei em casa diferente, já cheguei em casa com outro semblante, já cheguei em casa mais alegre. Até meu marido percebeu que eu estava mais alegre. Ele perguntou o que foi. Eu, não foi nada não, tal. Eu quero voltar lá naquela igreja, E quando foi na terça-feira eu voltei e foi mais forte ainda, foi mais impactante ainda, quando Deus usou o pastor Valtinho para mim. Que Deus estava curando o meu útero. Ali foi muito forte. Eu chorei muito naquele dia, chorei muito porque só Deus sabia, e mais ninguém, o desejo que eu tinha de ser mãe. E que só um milagre poderia fazer com que eu fosse mãe. E Deus fez esse milagre na minha vida. Então, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também, porque Deus, Ele é fiel. E uma noite eu vinha do culto, e quando eu vinha do culto, eu vinha chorando. Eu vinha chorando nesse dia. E quando eu vinha chegando perto da minha casa, eu achei um sapatinho azul no chão. E eu peguei aquele sapatinho e eu disse, Deus está falando comigo. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei para o meu esposo que eu tinha achado aquele sapatinho. E ele disse para mim que aquele sapatinho ali não significava nada. Eu disse que não poderia não significar para ele, mas para mim significava muito e que era um sinal de Deus falando comigo que iria me dar um filho. Os sinais seguem os que creem. Aí, que palavra você poderia deixar para as pessoas, não só para as mães, mas para toda pessoa porque essa história fala de esperança, fala de fé, né? Fala de transformação. Que palavra você poderia deixar assim sobre fidelidade, sobre ser fiel a Deus e Deus ser fiel a vocês, às pessoas? Servir a Deus. Vamos lá, vai recapitular. Quando a gente, eu quero que você fale assim, quando a gente é fiel a Deus, eu fui para a igreja, voltei e desde então, quando eu recebi aquela palavra, comecei a ser fiel a Deus. E Deus, Ele só me deu aquela palavra naquele dia, como o meu desejo era muito grande, aquela palavra, ela firmou os meus pés na rocha. Eu sabia que a minha vitória, a minha bênção, ela não estava no mundo, que ela estava no Senhor. Se eu continuasse firme, buscando ao Senhor, Ele iria realizar o desejo do meu coração, como Deus realizou. Então, aí fala assim, eu fui fiel e Deus me retribuiu com fidelidade. Ou não? Assim, quando você... Porque essa série é uma série de fidelidade que transforma. Você passou por um processo, você não chegou na Betel e já engravidou. Você teve um processo até você engravidar. Certo. O que as pessoas mais desejam saber, Anelo, é saber como que você se firmou durante esse processo. Que você fez para nutrir, se manter firme, se manter assim, firme naquilo que você ouviu, de não ficar em dúvida, de não... O processo, tudo é um processo, gente, entendeu? O que nos fortalece na presença do Senhor é a palavra, é a busca. A busca por Deus tem que ser como... você sente sede, você sente fome, você quer comer. Assim é nossas vidas espirituais. Nós temos que buscar a Deus, buscar com muita sede, com muita vontade, porque é isso que nos dá força. Muitas vezes, a gente vai num objetivo, como eu fui, num objetivo que as pessoas dizem que recebe muita bênção, então eu fui. Só que Deus, Ele fez muito mais comigo, porque além dele me dar a bênção,
eu me firmei nos caminhos do Senhor. E para mim foi o maior presente, porque só o Senhor, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. É prazeroso servir o Senhor, é maravilhoso conhecer esse Deus. O desejo do meu coração era que todos conhecessem esse Deus que faz milagre, esse Deus que nos ajuda todo dia em nossas caminhadas, porque não tem ninguém forte, forte é Jesus. Tenta relatar um pouco do versículo que Deus falou muito com você de Ana, que Ana chorava. Não falou não? Não sei, foi Ana. Foi Foi Isaías primeira 66. A palavra Isaías 66, onde ele fala que faz a mulher estéril. Não, mas ela disse que teve Mas uma também experiência com eu tenho Deus. um versículo que eu gosto muito, que se encontra em 1 Samuel. Mãe, não bate aqui, viu? Que aqui tá o Sei. microfone. Que ela disse que Amiga, Deus olha falava aí, 1 com Samuel, ela. não sei se é 17 ou é 20, olha aí. 1 Samuel 17. Você pode falar que nos seus momentos de oração, Isso. Deus lhe deu a Dessa palavra, palavra. que foi justamente em Samuel, 17, onde ali você 20. viu É. Ana, né, e Penina, esqueci, sei lá. 17, 20. Davi então se levantou de uma nova. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, Depois 20. vamos lá. 1 É Samuel. segundo, não? Não, é 1 Samuel, estou olhando 17, tá? É 20. É 20. É o 20? Não, 1 Samuel 20. É 20 ou é 19. 1 Samuel 20 e 19? 1. É 1. Então Davi fugiu. Até o pastor foi usar para ti. Foi ontem.